Fala, mulherada abençoada! Hoje, 15º dia do nosso devocional e o tema é apaixonada. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te convido mais uma vez a estar presente nesse momento conosco e trazer, Senhor, para o nosso coração aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base está lá em Gênesis 4:7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas, se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. No devocional diz assim: o pecado deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Com excessiva frequência, nossa cultura limita a paixão aos confins do sexual, mas a paixão abrange um espectro muito mais amplo. É complicado defini-la, porque ela abrange os dois extremos da emoção humana, amor e ódio. A paixão está intimamente associada à emoção, entusiasmo, empolgação, desejo, afeição, amor, carinho. Quem não gostaria de ter mais disso? Por outro lado, ela também está associada a palavras que podem colocar-nos em apuros, como obsessão, desejo ardente e lascívia. E então, no próximo nível, ela está associada a palavras como rompante, fúria, raiva, indignação, cólera, ressentimento e ira. Entre esses extremos de amor e ódio, como podemos viver uma vida apaixonada sem nos esgotar? Nós podemos seguir a sugestão de uma das primeiras histórias já contadas sobre paixão dando errado, a história de Caim e Abel em Gênesis 4. Deus aceitou o sacrifício de Abel, feito de todo o coração, mas rejeitou o sacrifício de Caim, feito com o coração dividido. E Caim ficou furioso. Quando Deus viu que Caim estava cheio de raiva do irmão, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4, 6, 7. Infelizmente, Caim não acertou as coisas com Deus. Em vez de dominar o pecado e governar sobre a sua raiva, ele assassinou o irmão. O alerta de Deus a Caim também é um alerta para nós. Sim, provavelmente não estamos a ponto de cometer assassinato, mas se não fizermos o que é certo, o pecado está igualmente à nossa porta, à espera. Nós temos de governar nossas emoções e focá-las de modo construtivo e não destrutivo. A verdade é que a paixão pode ser um indicativo valioso, não importa em que ponta do espectro se encontre. A paixão se mostra como um estado físico e emocional intensificado de preparação para defender algo pelo qual somos apaixonadas. Tendemos a ser apaixonadas pelo que é importante para nós. A maioria de nós não fica facilmente excitada pelo trivial, a menos que esteja ligado a algo significativo para nós em uma escala maior. Assim, quando são despertadas, nossas paixões revelam o que é importante para nós. Podemos escolher canalizar essa energia para a vida, em vez de deixá-la descer ao reino do caos, como Caim fez. Mesmo em meio a extremos emocionais, temos o poder de escolha. Está dentro de nossa capacidade o governar nossas paixões e fazer escolhas que levem à vida. Bom, pra mim, eu confesso que foi uma surpresa. Não sei pra vocês, mas enxergar que existe o lado das outras emoções não tão boas
para não falar ruins, da paixão, é novidade, confesso. E obviamente, os sentimentos que me chamaram a atenção foram raiva, indignação, ressentimento e ira. Mas ao mesmo tempo, o que me leva a refletir sobre ter esses sentimentos é a frase que ela fala do outro lado ali. Tendemos a ser apaixonadas pelo que é importante para nós. Eu aprendi ao longo da minha vida, né, queria, mas não sou tão novinha assim, que pior de tudo não é quando você tem esses extremos dos sentimentos, como ela mesma declara aqui no devocional, que faz parte da paixão, né? Que tem os dois lados, o amor e o ódio, tendendo a ter todos esses outros sentimentos que ela citou, mas sim a indiferença. Porque quando você é indiferente, quando você não sente mais nada, nem bom, mas também não sente o ruim, não faz mais sentido. Porque quando você tem mesmo que esses sentimentos que não são tão bons em determinado momento, em determinadas situações, porque isso é normal do ser humano, acontece na vida de todo mundo, ainda assim, eles nos levam para resolver a situação e entender que você só tá fazendo aquilo, você só tá sentindo aquilo, porque em primeiro lugar você gostaria de sentir todas as outras coisas que são boas vindo dessa paixão. Então esse foi um dos pontos de reflexão para mim, né? De confirmar, na verdade, aquilo que já vinha no meu coração há um bom tempo. De que enquanto você ainda tá sentindo algo, seja bom ou ruim, mas baseado numa situação em que, em primeiro lugar, envolve o amor, é porque ainda faz sentido. Mas quando você não sente mais nada, absolutamente nada, é porque aquilo já acabou. E aí, então, na verdade, a reflexão que ela faz, que é mais profunda, é a respeito do domínio próprio. De não permitir que esses sentimentos e essas emoções se sobressaiam em forma de atitudes. Um antigo pastor, não porque ele é velho, mas porque eu não tô mais na igreja dele, o Marcelo Bigardi, ele explica muito bem como funciona essa questão em relação às emoções. Então, tudo aquilo que você pensa e internaliza de acordo com uma determinada situação vai gerar um sentimento dentro de você que, consequentemente, vai gerar uma atitude. E isso tanto faz, pode ser para algo bom como para algo ruim. Então ele diz que as nossas emoções fazem esse caminho, digamos assim. Então vem da nossa cabeça, desce para o nosso coração e então sobressai. E o que ela deixa claro aqui no devocional? Nós temos de governar nossas emoções e focá-las do modo construtivo e não destrutivo. Mesmo em meio a extremos emocionais, temos o poder da escolha, que foi o que Deus deu ali para Caim. Ele deu uma escolha para ele, né? Escolhe, é você que vai dominar o pecado ou é o pecado que vai dominar você? Está dentro de nossa capacidade, ou seja, nós fomos criadas para isso. Nós temos dentro de nós a força de Deus para governar nossas paixões e fazer escolhas que levem à vida. Então eu quero pegar o exemplo justamente do que eu vim falando de mim mesma nesses últimos dias. Eu tive sim esses sentimentos, como ela coloca ali, relacionados à raiva, indignação, ressentimento, ira,
colocaria até aqui a mágoa, mas em nenhum momento, e isso eu não falo para me orgulhar, porque isso com certeza, isso eu não tenho sombra de dúvida, que foi obra do Espírito Santo em mim, mas em nenhum momento eu tive alguma atitude que se relacionasse a essas emoções. Eu estava sim sentindo todas elas e com muita intensidade, mas o que eu fiz foi vir aqui, ter esse momento com o Senhor, ter um momento do devocional, fazer aquilo que Ele tinha me orientado, que era escrever, que era colocar para fora aquilo que eu estava sentindo no papel e não descontar em alguma pessoa. Então isso é um exemplo de como nós podemos escolher governar as nossas emoções, de como sim nós temos o controle. Eu acho que o ponto principal que ela deixa claro aqui hoje no devocional é que nós temos o controle através do fruto que se chama domínio próprio. E é algo dado a nós. Porque tanto na palavra quanto no devocional deixa muito claro que é uma responsabilidade nossa. Não é de Deus e não é das outras pessoas. É uma escolha pessoal. Eu vou permitir que as minhas emoções, que os meus sentimentos me guiem ou eu vou dominá-los? E lembrando que isso não é uma tarefa, uma lição que você aprende e, nossa, vai ser tão fácil, tão simples continuar praticando ela, né? Aprendi. Não. É todos os dias. Uma luta atrás da outra. Vencendo na força de Deus e não na nossa. Mas é todos os dias dominando os nossos sentimentos, as nossas emoções, ao invés de sermos dominadas por eles. Porque, inclusive, relembrando alguns devocionais atrás, ela deixa claro que se você tiver que falar sobre essas emoções, que seja em amor. Então, que nós possamos entender e passar a praticar o domínio próprio, escolhendo governar as nossas emoções e não o contrário, permitindo que elas nos dominem. Amém? Então vamos fazer a oração aqui do devocional? Pai, ensina-me a ouvir as paixões da minha vida e trazê-las a Ti para serem santificadas. Por favor, alinha o que é importante para mim com o que é importante para Ti. Vamos então repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte porque posso escolher governar minha alma em lugar de permitir que minhas paixões tenham pleno domínio. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agora entregar, Senhor, todos os nossos sentimentos, Pai. Sejam dos dois extremos, sejam dos bons, sejam dos ruins, que têm ligação direta com a paixão, que em nome de Jesus nós possamos alinhar tudo isso com o seu coração. Que em nome de Jesus, Pai, nós tenhamos força no Senhor, que nós possamos receber o fruto que se chama domínio próprio do Espírito Santo e que nós possamos, Senhor, ter o domínio das nossas emoções de uma forma em que nós vamos controlá-las, mas também não permitir, Senhor, que qualquer coisa venha contra nós. Que em nome de Jesus nós possamos submeter todos os nossos sentimentos, as nossas paixões ao Teu senhorio. Em nome de Jesus, nós Te entregamos tudo isso, Pai, ao Teu controle, às Tuas mãos, e pedimos força e ajuda para que quando nós estivermos diante de escolhas que tenhamos que fazer a respeito dessas situações, nós possamos ser sábias. Que
que nós sejamos fortes em Ti para escolher aquilo que leva à vida, aquilo que constrói e não aquilo que destrói. Que nossas emoções não tenham poder de nos dominar, que nós não venhamos a seguir o exemplo de Caim, mas que nós possamos sim fazer a escolha certa diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então agora você pode ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.